Boa noite, Davi. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Começando a sessão. Oi, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, preparado para mais um Trader Show? O assunto começando a ficar um assunto um pouquinho mais denso e mais detalhado agora, né, Davi? Sim, agora, de verdade, hoje vamos falar um pouco de teste de robustez, né? E vamos dizer que dentro de tudo que a gente viu até então, é talvez a parte mais importante e mais crítica do processo. E onde requer mais técnica. Apesar de tudo, né, a gente pode achar que da parte de desenvolvimento, esse tipo de coisa, mas o que diferencia dois tipos de trader mecânico, vamos dizer assim, é bem essa parte aqui de teste de robustez, né? Não, legal. Boa noite aí, pessoal. Adriano, Celso, Eduardo, legal. Muito bom. O Adriano falou ali que já estava com saudade da gente, Davi. Ah, legal. Verdade é que a gente fica um tempinho sem comunicar muito, porque você viajou também, o Marcelo. Eu tive a viagem e a gente teve o lançamento de um novo treinamento agora. Sim. Se encerraram as inscrições semana passada de um curso de EPF, então a gente estava muito focado nisso. Então, mas essa semana estamos de volta aí, voltando a falar de robô. Semana que vem tem bastante novidade também aí vamos ter uma semana de muito conteúdo legal aí com o Nicolas também. Mas legal, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar então hoje o assunto, o teste de robustez. O Davi preparou ali os slides em uma sequência, como a gente faz normalmente, uma coisa mais, uma aula informal, né? O Davi vai comentando, às vezes eu vou dando um pitaco aqui no meio e vamos seguindo em frente. Então, pode iniciar aí, Davi. Tá, então deixa eu... Legal, só deixa eu dar umas boas-vindas para o Eduardo, está aqui pela primeira vez com a gente. Tem bastante gente, pessoal, que para quem sei lá, não conhecia a gente antes, não conhecia o Trader Show, sejam todos aí bem-vindos. É uma série de aulas, né, gratuitas, que vai longe ainda, tem muito conteúdo em termos de desenvolvimento de robô. Normalmente a cada 2, 3 semanas a gente faz uma nova aula ao vivo. E no e-mail, para quem não recebeu ainda, vocês vão receber também as gravações dessa sequência, né? Porque ela segue uma sequência, essas aulas. Então, não tem problema se você está aqui hoje pela primeira vez, mas depois é interessante você voltar e seguir a sequência toda aí. Seja se você se é trader e quer realmente aprender a desenvolver robô, seja, de repente, você prefere utilizar robôs prontos, mas quer entender melhor todo esse processo, acaba sempre sendo interessante. Né? O João perguntou, é um curso de investir no exterior. Eu não sei se você está falando aqui de hoje. É como se fosse um curso, porque é uma sequência, né? Mas de desenvolvimento de robôs, seja para o mercado nacional ou internacional, a gente particularmente até hoje tem um foco bem maior no mercado internacional. Então, legal. Vamos lá, Davi, pode iniciar aí. Legal. Se puder me confirmar quando vocês estão vendo a minha tela? Sim, já estamos vendo. Legal. Então, basicamente, a gente tinha começado esses cursos, né, já 2 meses atrás, com o que é um robô exatamente de investimento. Então, nisso daqui, eu expliquei que um robô, de verdade, ele é feito de alguns passos, né, no total 6, e depois a gente entra no detalhe de cada um desses passos, certo? Então, isso daí eu recomendo para as pessoas que é a primeira vez que eles se juntam com a gente, que eles reveem um pouco. A gente entrou no detalhe, né, de cada um desses bloquinhos ali, com exemplo de programação, esse tipo de coisa ali, também com os tipos de ordem, né, ordem de tipo stop, ordem de tipo limite, etc. Então, hoje, o objetivo vai ser de a gente falar de teste de robustez. Então, quando a gente desenvolveu nosso EA lá no Trader Show precedente, a gente tinha um robô de cruzamento de média móvel, onde a gente podia optimizar os parâmetros. E então, o objetivo era de procurar qual era os melhores parâmetros. Só que vocês concordam comigo que um EA, um Expert Advisor, né, um robô
que é robusto, ele não depende só de um parâmetro que funcionava bem. Ele precisa também que o conjunto dos parâmetros que estão por volta dele também esteja mostrando sinal de EA, de robô positivo. Não sei se talvez, Marcelo, você quer explicar um pouco melhor o que eu quero dizer, talvez. Não, acho que deu para entender, acho que Ficou claro? ficou claro, ficou claro. Uhum. Pessoal, se Legal. por acaso não tiver ficado claro Um para pouco lá do alguém, sotaque, só uma coisa se assim. manifesta aí no chat que a gente procura explicar aqui com mais exemplos, enfim. Mas pô, tá legal, pode seguir. Legal. Então, por exemplo, aqui, o que eu quero mostrar é esse slide aqui. Vamos dizer que a gente tem um EA, onde, nesse caso aqui, ele tem, por exemplo, 8.000 otimizações. Então, a gente vai, por exemplo, não sei se antes de chegar nos 8.000 aqui, eu vou talvez refazer uma coisa que eu já tinha feito numa outra aula, mas é importante eu repetir isso. Vamos dizer que nesse caso aqui, eu tenho três parâmetros. Okay? O primeiro parâmetro é o período 1, o segundo parâmetro é o período 2 e um terceiro parâmetro que vai ser, por exemplo, o TP. Legal? O período 1, eu vou testar ele de 2 em 2 até 20. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou testar a média móvel de 2, a média móvel de 4, a média móvel de 6. E nesse caso aqui, eu tenho 20 menos 2, que dá 18. Eu tenho que dividir isso pelo passo, que é de 9, e fazer mais um, para eu justamente contemplar o último. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 10 possibilidades, certo? 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? 2, 4, 6, 10. Legal? Uhum. Então, a minha segunda média móvel aqui, também, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai de 2 até 20, como um passo de 2. E meu TP, por exemplo, se a gente está operando o time frame diário, a gente vai começar de 50 pips, a gente vai até 50 pips, eu vou até 1000 pips, por exemplo. E lá, nesse caso aqui, eu tenho 20 possibilidades. Ok? O número de combinação que tem entre esses três parâmetros é a multiplicação desses três, de cada possibilidade separada. Então, eu tenho 10 vezes 10 vezes 20, o que dá 2.000 combinações possíveis. Quais são as combinações possíveis? Por exemplo, aqui eu posso escolher período de 2, período de 6, período de 150, isso é uma combinação. Ok? Se aqui eu mudo isso para 4, já eu tenho uma outra combinação. Certo? Ou seja, pessoal, cada uma, por exemplo, média móvel mais curta, ele vai testar de 2 a 20, de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e assim vai, até 20. Ele vai testar a mesma coisa na média móvel longa, e, por exemplo, TP ele vai testar de 50, 150, 200, 150, 300 pips, né? Então, ou seja, viram que no total vão ser testados 2.000 parâmetros diferentes. O mesmo EA vai ser testado, ou seja, vão ocorrer 2.000 backtests, cada um com um parâmetro diferente. Exatamente. 2.000 combinações de parâmetros. Combinações de parâmetros, isso. Então, me fala aí se está claro para vocês ou não. Se não está claro, talvez eu explique um pouco melhor. Legal? Legal. Então, basicamente, aqui, eu volto no meu slide. Nós temos uma pergunta. Não, ele só está falando 2.000 possibilidades / combinações. Isso mesmo, Celso. Exato.
Então, basicamente, aqui, nesse exemplo aqui, eu estou mostrando para vocês 8.000 combinações, ok? Então, significa que talvez teve mais parâmetros ou a gente estava um passo mais menor, porque dá mais combinação. Então, e lá, eu não vou só olhar o melhor teste de parâmetro, o melhor set de parâmetros, porque várias vezes o que a gente faça é a gente olhar sempre o melhor backtest, a gente plota ele e fala, putz, eu achei um EA que vai ganhar dinheiro. Só que a gente não olha o conjunto de otimização. E isso acabou enganar a gente, no sentido que, porque a gente tem um único set de parâmetros que está positivo, a gente acha que a gente achou o melhor EA. Mas, de verdade, nós precisamos achar um conjunto de parâmetros que se mostra positivo, no longo do tempo, né? É isso Então, aí, o que o Davi ele vai entrar um pouco mais a fundo aí, né, que a gente chama o conceito de ilha, né, que, uhum, que é o seguinte, por exemplo, se você tem, vamos usar aquele exemplo nosso ali das médias móveis do TP ali. Por exemplo, digamos que se você usa a média móvel curta de 6 e a longa de 14, né, e TP de 200, funciona bem. Se você troca a média móvel curta de 6 pela de 4 ou pela de 8, que são as mais próximas, continua indo bem. Aí você troca também a média móvel de 16, que é a mais longa, por 18 ou por 14. Continua indo bem. O TP, se você botar 200, 250, 300, 350, todas vão bem. Né? É isso que você procura. Porque o mercado ele nunca é igual ao longo do tempo. Né? Ele tem padrões que se repetem, mas ele nunca é igual. O que você quer é algo que consiga operar, não exatamente o que aconteceu no passado, mas sim consiga operar se o mercado se comportar razoavelmente parecido com o passado, ele já consiga ganhar, porque é, em melhor das hipóteses, o que vai acontecer. Né? Então, ou seja, se uma combinação dá muito certo, aí você troca um pouquinho o parâmetro, um target um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, uma média móvel um pouquinho mais longa, um pouquinho mais curta. Isso já altera drasticamente o resultado. É um fortíssimo sinal, que a gente chama de overfitting, que é uma super otimização para aquele parâmetro. Né? Ele achou um parâmetro aleatório que no passado funcionou muito bem, mas que isso não vai se repetir no futuro. Né? Agora, como eu falei ali, independentemente de você ficar trocando as combinações, continua funcionando bem todas elas, numa região, né? O que eu quero dizer que uma região é, por exemplo, as médias móveis entre 2 e 10, a curta, a longa entre 14 e 20 e o target entre 300 e 600 pips. Se nessa região de combinações todos funcionaram bem, independentemente de qual combinação possível aí dentro, por exemplo, você já tem um indício, não uma garantia, obviamente, mas você já tem um indício mais forte de que aquilo tem algo ali, né? Não é coincidência, não é uma coisa aleatória. É isso, Davi? isso, exatamente isso. Que esse conjunto de parâmetros, ele te dá uma certa estabilidade, uma certa robustez da sua estratégia. No sentido que não tem só um conjunto de parâmetros que deu certo, tem muitos. Por exemplo, aqui vocês podem ver que a gente tem 8.000 combinações e vamos dizer que quase a metade, 4.000 foram positivos e 4.000 foram negativos. Então, bom, tem algo legal ali a ser explorado, certo? Uhum. Depois que a gente achou esse resultado aqui meio bacana, né? A gente vai entrar mais no detalhe parâmetro por parâmetro. Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui foi um parâmetro que ele começava de 2 até 20, certo? E aqui a gente explorou o resultado, a média de todas as médias móveis, por exemplo, de 2, todas as médias móveis de 3, todas as médias móveis de 4. E o que a gente percebe aqui? Que nós temos um conjunto de parâmetros da partir do número de 13 até 20 que se mostrou lucrativo. Lucrativo. Depois a gente faz a mesma coisa com o parâmetro 2. E a gente pode ver que do número 2 até o número 9,
também nós temos um conjunto ali de parâmetros que se mostrou lucrativo. E aqui a gente pode ver que essa parte aqui, o EA não é tão performante. E, enfim, o parâmetro 3, que nesse caso aqui foi o TP, né? A partir de 100 pips até 700, também o EA tem uma região ali que se mostrou lucrativo. Então, aqui a gente já achou mais ou menos quais são a escala onde o parâmetro, onde o EA está performando bem. Então, se a gente restringe nosso EA nessa zona, a gente muda completamente o perfil de distribuição, certo? Aqui a gente tem agora 4.500 otimizações, só que dentro desse 4.500, 98% dos resultados são positivos, e além disso, a média dos resultados e o desvio padrão que está dessa distribuição está muito perto da média, o que significa que temos uma região ali bacana de se explorar um pouco mais. Então, em resumo, a gente saiu daqui e entrar um pouco mais fazendo um diga, a gente vai, como se chama isso? Covar, né? É isso, covar? Acho que não existe. Sim, acho que dá para entender. A gente vai procurar dentro dos dados assim e a gente vai achar, então, quais são as regiões dentro de cada parâmetro que se mostrou lucrativo, até a gente achar um set de parâmetros que nos dão mais ou menos essa distribuição, onde nós temos um monte de distribuição positiva e uma média com um desvio padrão muito perto, maior do que 1, nesse caso. Legal? Então, o que eu sugiro agora é que a gente entre mais na parte prática. Uhum. Eu não sei se a gente tem algumas perguntas sobre a teoria, antes de começar. Não, pode seguir aí, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para ir postando aí no chat. Então, nesse caso aqui, eu vou usar um EA que eu estou testando nesse exato momento, né? Eu vou não usar o EA que a gente estava desenvolvendo, porque demoraria muito para eu ter o resultado, como se chama, desse backtest. Eu vou só mostrar para vocês o exemplo e depois eu extrair já as informações que isso dava. Então, basicamente, quando a gente desenvolve o EA, nós temos que procurar um set de parâmetros que se mostra lucrativo ao decorrer do tempo. Então, aqui, eu já selecionei desse parâmetro aqui, ok. Nesse caso aqui, eu vou rodar ele em Everytick. Como eu falei para vocês, na Everytick ou Control Points, no nosso caso, na nossa metodologia de desenvolvimento, não tem diferença. Eu estou rodando em Everytick só para a gente ter um backtest de qualidade. Esse é um dos EAs que são novos, então estão com as primeiras sequências indo para incubação agora, né, Davi? Sim, a gente desenvolvi ele há 2 meses atrás. Ele é baseado num conjunto de indicadores que vem do John Ehlers, né? Onde eu tive a oportunidade de participar num workshop nos Estados Unidos com ele. E então, estamos testando essa estratégia. Que se mostra promissor, mas eu aposto mais nessas estratégias num time frame menor. O time frame diário para o Forex talvez seja um pouco mais complexo.
Até agora a gente está testando ele no diário, depois a gente vai para o intraday, né? Principalmente uma hora, que é o que a gente mais desenvolve, né? E a gente tem achado mais oportunidades no intraday do que no diário, né? Sim. Embaixo ali é o número de operações, correto? Certo. Embaixo, na horizontal, né, o número de operações. Na Isso. vertical, o valor da O conta. lucro. Então, aqui são mais ou menos 12 anos de operação, né, desde 2006 até 2018, né, que a gente pode acompanhar a performance da estratégia nos 12 últimos anos. Uma coisa, enquanto tá rodando aí, Davi, só fazer uma consideração que não tem nada a ver com o teste robustez agora isoladamente, mas eu vou comentar aqui. Vejam que ali, mais ou menos, entre a operação 174, mais ou menos ali, entre 170 e 174, ele fez um pico ali, e depois ele fez um, um fundo, né, mais ou menos ali na região de 190, na região de 200, mais ou menos ali, né, 190 é muito 200. E depois ele deu uma guinada. Então, quando opera gráfico diário, que nem essa estratégia aí, o que tem de, por exemplo, uma desvantagem, né? Não tem problema nenhum desenvolver para gráfico diário. Também cada estratégia é uma estratégia, mas de um modo geral, entre a operação 180 e 200, são mais ou menos aí 20 operações, né? Davi, esse AI opera mais ou menos quantas vezes por mês? Então, ele opera mais ou menos 2 vezes por mês. Duas vezes por mês. Então, ou seja, aquele drawdown ali durou aí aproximadamente 10 meses, né, 20 operações, duas por mês, 10 meses para chegar naquele fundo. E aí depois ele levou mais ou menos 20 operações para ele fazer um novo topo lá em cima, né? Então, ou seja, que são mais 10 meses, ou seja, 10 meses ele passou só caindo, depois ele levou uns 5, 6 meses para recuperar o que tinha perdido e depois passou mais uns 4 meses ganhando, onde fez um novo topo lá em cima, né? Então, o que a gente vê? Quando você tem no gráfico diário que você opera menos, naturalmente o drawdown é mais longo. Isso é normal, igual a gente está vendo aí no backtest, né? Agora, se fosse um EA de gráfico, por exemplo, de H1, de M15, que operasse 2 vezes por dia, em média, um drawdown daquele ali significaria 10 dias, né? Então, ou seja, caso a curva fosse a mesma, né? O que eu quero dizer é que quando você opera mais, você tem mais oportunidades, né? É o que o Pardo explica no livro dele. Se eu não me engano, o nome do capítulo não sei se é Perfect Plan, ou não lembro agora exatamente. Não sei se você lembra aí, Davi, mas tipo Não. Perfect Profit, de repente, que é lucro perfeito, alguma coisa assim. Ou seja, é melhor, quanto mais opera, é melhor, né? Claro que daí tem os desafios de se desenvolver para M15, para H1, principalmente a gente tem sentido abaixo de H1, né, Davi? A diferença entre o que acontece no backtest e em tempo real e tudo, tem lá os seus desafios,
mas tem essa vantagem, né? Operar num prazo menor, né? Sim, claro, operar num prazo menor é bem mais vantajoso. De vez em quando ele pode parecer um pouco mais complexo, né? Tem mais técnicas, não é só botar os indicadores e procurar. Tem alguns filtros, por exemplo, de horas, de, como se chama também, de janelas, que são um saber fazer que a gente adquiriu durante esse período de desenvolvimento, né? Mas, enfim, vamos lá voltar um pouco na nossa curva. Basicamente, uma coisa muito interessante é o crescimento ao longo do tempo. Ok? Isso é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Depois, nós temos algumas coisas onde a gente tem que se olhar, como o Marcelo falou, esse período aqui de estagnação, né? Então, aqui, apesar de na janela parecer pequeno, mas aqui são 10 meses, quase um ano. E uma outra coisa também que a gente presta atenção é justamente no período mais recente, no sentido que, bom, nesse período também ele não está performando bem. Ok? Mas não tem nada de se alertar, a gente está, por enquanto, no backtest. Depois, a gente vai olhar um pouco mais na parte dos indicadores, né? O que é importante de olhar? O profit factor, 1,34, é relativamente baixo, mas, bom, por que não? O número do trade tem que ser significativo, no sentido tem que ser grande. Quanto que a gente ganha comparado a quanto a gente perde? 42%. Lembrando que nas últimas aulas a gente falou que mais ou menos um profit normal, quantas vezes você ganha, quantas você perde, é entre 35% e 70%. Quando você tem um EA que está perdendo abaixo de 35% ou um outro que está ganhando 80%, eu começaria a olhar isso um pouco mais com cuidado, porque até então isso são coisas bem raras, né? Ok. Depois, o que a gente também falou sobre... ok. A gente tinha falado também da expectancy, né? Que isso é algo bem crítico. E isso, quanto que você ganha por trade, 14,48. Mas esse valor é alto, melhor é. E também, claro, o drawdown. Aqui, 6,72. Ok? Uhum. Mas, enfim, a gente tem uma curva bonita, então significa que isso vale a pena ser estudado. Mas isso não é suficiente. Como a gente falou, a gente tem que olhar também todos os vizinhos. Então, aqui, por exemplo, se a gente pega o primeiro parâmetro. Então, aqui, como eu falei, eu vou de 2, 1 é 1, eu vou até 20. Okay? Então, aqui, eu vou otimizar isso para entender realmente como o MetaTrader ele funciona. Então, aqui a gente tem 19. Por que 19? Porque a gente vai aqui, 2, 3, então, refazendo o pequeno cálculo, né? 20 menos 2 dá 18. 18 dividido por 1, 18, mais 1, 19. Ok? Então, aqui a gente tem o resultado de cada um deles. Perfeito? Como vocês podem ver, tudo bem que se a gente olhar aqui qual é o melhor resultado foi 7, que eu já tinha feito a otimização, mas vocês podem ver também que 8 não é tão ruim. Significa aqui, eu posso rodar o gráfico de 8. Eu tenho essa curva, um período de estagnação muito maior, mas ele é positivo. E também o 6, que são os vizinhos mais perto. Então, uma curva um pouco mais linear no decorrer do tempo, mas com um início um pouco mais difícil. Então, com um drawdown maior. Uma coisa só, é sempre interessante levar em consideração, sempre dar um pouco mais de peso na hora da decisão ao tempo mais recente, né? Então, aquela curva feia, pode voltar no gráfico, Davi, que ele fez, foi lá no começo, né?
Quanto mais recente, mais importante. Claro que ele tá no down agora, o que exatamente chama atenção, uma coisa negativa, mas digamos que agora ele tivesse uma pernada de alta aí perto do topo histórico. Ele fez uma perna feia lá no começo, a gente tende a dar mais valor pro, sei lá, do meio do gráfico para frente do que lá para trás, né? Perfeito. E então agora vamos então otimizar nosso segundo parâmetro, que é o período 2. Por exemplo, nesse caso aqui, de exit. E da mesma maneira, a gente vai de 2 em 2 e 20. Se vocês lembrar, o cálculo vai ser 19 vezes 19, 361. Mas tu manteve otimizando o outro também? Sim, eu menti. Só para a gente entender o número de otimização mesmo, aqui vocês Tá. podem ver, porque eu acho importante isso entender bem como funciona. Opa! E aqui vocês podem ver aqui 361, certo? Legal. E então aqui a gente tem todas as otimizações. Legal, podemos ver que se a gente olhar rapidinho, daqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 361 menos 6, 355. Então, 365 dividido por 361. 98% das otimizações, por enquanto, estão positivas. Só que eu tenho que verificar se realmente eu otimizei tudo. Uma coisa muito importante. Para vocês otimizarem tudo, isso tem que ser desflegado. Senão, o MetaTrader ele vai automaticamente procurar qual é o melhor parâmetro. Então, aqui tem que desflegar. Ok? E aqui, realmente, ele vai testar um por um. Como vocês podem ver aqui, ele faz 2, 3, 4, 5 até 20. Depois, ele vai pular para o parâmetro 3 e ele vai refazer a mesma coisa. Então, o cálculo que eu tinha feito antes, como ele fez a otimização genética, ele mesmo procurou qual é o melhor set de parâmetros baseado na qual função objetiva ele tem que otimizar. Então, nesse caso aqui, a gente retirou isso, justamente para ele testar todas as combinações possíveis. É exatamente isso que queremos procurar aqui. Bom, basicamente não precisamos esperar, né? E, enfim, depois a gente vai testar um outro parâmetro, que nesse caso aqui foi o TP. Podemos começar assim, até 50, e aqui até 1000. E nesse caso aqui, a gente vai chegar a 6.859. 6.859. Ok? Então, basicamente, isso pode demorar entre meia hora, 1 hora ou 2 horas, independente da complexidade da sua estratégia. E aqui a gente vai deixar ele rodar durante o período que for necessário. Depois que isso acabou, vocês vão ver aqui essa barra aqui chegar, nesse caso aqui vai demorar 41 minutos, a gente não vai esperar, mas quando acabou essa otimização, vocês vão ver nessa aba de optimização results, não esqueça de destacar isso também, skip useless result, porque os resultados negativos para a gente também, eles são importantes. Então, aqui vocês vão fazer copy all, e aqui vocês vão abrir Excel.
Então, aqui você vai copiar, colar as informações aqui na planilha Excel. Ok? E aqui vai começar a análise do nosso EA parâmetro por parâmetro. Então, aqui eu vou fechar isso daí. Eu já tinha feito isso dentro de um outro Excel com todos os dados. Então, Só respondendo uma pergunta do Celso ali, Davi, enquanto você roda sim. aí. Ele pergunta, mas tem um limite se tiver muito parâmetro não roda o MT4? Então, o que eu tento fazer eu? E isso também vem dos cursos que fizemos, né? O Kevin Davé, ele preconiza de não otimizar mais do que 4 parâmetros. Então, eu estou seguindo essa linha. Eu otimizo entre 2 a 4 parâmetros. Eu tento também não otimizar mais do que 10.000 combinações. Porque também o objetivo é de testar a robustez. Mas eu não vou testar também 1 milhão de combinações. Isso não faz muito sentido. Então, eu testo mais ou menos entre 1.000 e 10.000 combinações e entre 2 e 4 parâmetros. 2, 3 ou 4 parâmetros. Não sei se ficou claro. Sim, sim, ele já deu ok. Ok? E então aqui, nesse caso aqui, tudo está separado. Então, não sei se vocês conhecem essa função aqui do Excel. Delimitado por semicoluna. Legal? Então, nesse caso aqui, a gente tinha otimizado o período 1 de entry, período 1 exit e TP-pips 250 e a gente, tudo o resto aqui está igual, certo? Então, nesse caso aqui, eu não vou me interessar com esses outros parâmetros. Então, eu vou deletar ele aqui. Aqui depois, eu vou pegar esse daqui, esse parâmetro. Não sei se tu tem habilidade com Excel, mas nessa aula aqui, talvez seja importante entender um pouco como funciona Excel, justamente para conseguir explorar as informações, né? Aqui, de verdade, eu estou preparando as informações para que a gente tenha as informações formatadas de tal forma que fica mais fácil a gente usar o Excel. Bom, legal. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz? Aqui, eu tenho o número da otimização. Então, vamos organizar ele por número. Então, aqui foi a otimização 1. O lucro que fez essa otimização, o número de trade que tinha, o profit factor, a experiência, né? Quanto eu fiz de dinheiro por trade, o drawdown em porcentagem, a divisão entre o drawdown e o lucro, e aqui o set de parâmetros que foi usado. Então, nesse caso aqui foi o período 1 tinha 2, período exit 2 e o TP-pips 50. Ok? Então, aqui, como vocês podem ver, o que foi otimizado foi o período 1 e a gente deixou fixo o período 1 exit e o TP-pips. Depois, a gente reprocessou esse período 1 aqui com o período 1 exit 3 e o TP-pips fixo. No total, isso deu 7.220 otimizações. Legal? Então, aqui a gente vai analisar os resultados aqui. Então, primeiro, a gente vai fazer uma tabela cruzada dinâmica no Excel.
Ok. Voilà. Então, aqui o que interessa a gente é de dizer, por exemplo, para o período 1 entrar. Ok? Então, aqui eu tenho 2. Aqui é o período 1. Entrar. Eu tenho de 2 a 20. Eu quero saber o lucro, e não a soma, mas sim a média que ele fez aqui. Dois decimal para ficar mais claro. E então aqui depois eu posso representar ele como eu tinha feito lá no slide. Legal. O que a gente percebe aqui? Que ele está sendo positivo do 4, então vamos lá. Ele, aqui, isso daqui a gente vai desconsiderar, porque a gente pode ver que aqui tem um período, o 2 e 3 são instável, e a gente vai considerar essa região aqui, talvez não sei se precisa considerar, que me parece a mais estável, né? Então isso daqui a gente... Tá positivo, mas já tá fora da curva, né? Exatamente. Então aqui a gente vai dizer que para o período 1, por exemplo, a gente pode trabalhar com o período 1 que vai de 4 até 16, como um passo de 1, né? Perfeito. Agora vamos analisar o período 2. Aqui, de novo, a gente volta na tabela cruzadinâmica. E aqui, em vez de procurar o período 1, a gente vai procurar o período exit 1. E o que a gente percebe aqui? Que ele é relativamente estável para qualquer período. Certo? Então, isso é uma excelente notícia. Então, de 2 a 20, com o passo de 1, ele está positivo. E aqui, a gente vai agora procurar o TP Pips. E o TP em Pips é a mesma coisa. Nós temos aqui duas regiões, basicamente, uma aqui e uma aqui, mas eu vou considerar uma única e eu vou desconsiderar esses 50 aqui que estavam no início. Então, basicamente, eu também vou desconsiderar os 100 pips, que eles estão um pouco mais embaixo, de 150 até 1000. Perfeito? Então, aqui eu estou vendo que eu tenho um NEA onde ele tem bastante resultado positivo. Então, aqui depois, o que a gente vai fazer? Então, voltamos aqui e aqui eu vou fazer os filtros que eu falei que eu identifiquei. Então, basicamente, eu queria do 4 a 16, então eu vou tirar o 2, 3, eu vou deixar isso. Tem pergunta que isso é em pontos, na verdade não é em pontos, é em pips. Né? Ou seja, o pip ele não leva em consideração a quinta casa decimal. Né? Então é 50.0, 100.0. Pode continuar aí, Davi. Ok. E aqui. Voilà. E aqui nós temos o nosso gráfico de distribuição. Então, isso é a informação mais importante do que nós temos do nosso EA. O que a gente percebe que ele está negativo nessa região aqui, certo? E tudo essa região daqui para cá está positivo.
Ok? Então, depois desse set aqui que a gente calculou, nós vamos fazer duas coisas. Primeira informação que a gente tem que pegar, qual é a média dos resultados? E não mais o melhor. Agora a gente está olhando a média, 2047. Então, média 2047 dólares por set, de todas as otimizações. E depois aqui a gente vai olhar desvio padrão. O desvio padrão é 1271. Okay? Não precisamos trabalhar com. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a média pelo desvio padrão. 1,61. Então, se esse resultado aqui está superior a 1, então esse EA vale a pena ser estudado. Porque significa que ele tem, além de ter uma distribuição de parâmetro que seja positivo para muitos sets de parâmetros, eles são tudo concentrados numa região. E esse número aqui que nos dá essa informação. Então, eu acho que acabou aqui pela primeira parte do teste de robustez, né, que é analisar a distribuição. Uhum. Agora está aberto um pouco para pergunta, ou mais detalhe, talvez a aula foi um pouco mais técnica, como eu falei para vocês. Né? O teste de robustez seria um pouco mais chatinho nesse sentido, mas é importante vocês entenderam e praticar para realmente entender como Pessoal, funciona. o mais importante de tudo, eu acho que é entender o conceito, tá? Porque, de repente, mesmo que você não tenha aí muita habilidade com Excel, alguma coisa, quem tem, claro, pode ir a fundo ali, mas o importante é vocês aplicarem o conceito. Então, lá no MetaTrader, como o Davi mostrou ali, você consegue puxar todo o resultado de todas as otimizações, né? E aí você consegue dar uma analisada, né? Por exemplo, quando aquele exemplo que eu dei, por exemplo, com o TP 200, 250, 300, 250, 400, está indo bem? Com média móvel mais ou menos a curta entre 2 e 6 e a longa entre 10 e 16 está indo bem? Mesmo que você não tenha toda aquela habilidade para puxar todos os dados exatos e tudo, você consegue ver que existem ilhas, como eu estou explicando. E é isso que você tem que buscar, entendeu? Então, não necessariamente você precisa botar em Excel, puxar dado exato, isso, aquilo. Se você conseguir fazer melhor, mas se você entender o conceito, você já consegue utilizar o conceito de uma forma bem simples, né? E legal, o Celso fala, entendi, vou ver mais umas vezes e fazer os testes dos meus EAs, tem um para gráfico diário, vou checar. Legal, dá uma checada nisso, porque se você encontrar essas ilhas, é um sinal ótimo. Seu EA está no caminho certo, entendeu? Se forem otimizações específicas, aleatórias, no meio do nada, é bem preocupante, tá? A chance disso funcionar é bem pequena, né? Exatamente isso, Celso. Procurar as ilhas para evitar o overfitting, né? É exatamente isso que a gente quer. Não quer pegar resultados aleatórios, porque é aquilo que eu expliquei. É muito comum você fazer um backtest e achar um resultado aleatório, mas aquilo não se repete. Para aquilo ter mais chance de se repetir, tem que ter ilha, porque isso, a ilha significa que, mesmo variando os parâmetros, funciona, né? E o mercado não vai ser igual no futuro é no passado, então ele tem que funcionar de qualquer forma, né? Se só de uma forma muito exata funciona, isso não vai funcionar no futuro, porque ele não vai repetir exatamente aquilo que aconteceu no passado. Então, isso é o que é o overfitting, né? Então, imagina, esse é então a gente explicou um dos principais critérios no teste robustez, que é encontrar essas ilhas, né? Durante os próximos episódios, a gente vai trazendo mais conteúdos como esse para você somar, ou seja, você tem a ilha, você tem os próximos que a gente vai falar,
quanto mais desses fatores tiverem que seu EA passar, maior é a chance de ele performar no futuro de uma forma semelhante a como ele operou no passado, ou seja, no backtest, né? Procuradas ilhas, cerca de 800 pips ano vale investir no EA? Depende, pode ser que sim, pode ser 800 pips, pode ser ótimo, pode ser pouco. Tá? O que eu quero dizer? Se ele faz 800 pips ao ano, mas durante o ano ele chega a ter momentos que perde 5 mil, aí fica, por exemplo, pode ficar pouco, ou perde 10 mil, sei lá, pode ficar pouco perto do risco. Agora, se ele não perde tanto durante esse período, pode ser fantástico, 800 pips por ano. Tá? É uma pergunta um pouco relativa, mas porque tem que analisar o contexto como um todo. Mas, a princípio, não teria problema nenhum o fato de fazer 800 pips por ano. Né? Quais os principais parâmetros a serem otimizados? Aí vai depender de cada EA. Né? A gente tem um exemplo ali de um EA de cruzamento de média móvel. Né? Um EA bem simples que a gente está usando só para como ideia. Né? A gente tende a usar outros... A gente tem EA de cruzamento de média móvel também, mas com outros parâmetros, com outras coisas juntas. Mas, enfim, cada EA vai ter um parâmetro, dependendo dos indicadores que você utiliza, ou até tem EA que nem usa indicador, usa somente preço, e aí vai otimizar outras coisas, como o número de barras, enfim, entre outros fatores, né, que podem ser analisados. Então, os parâmetros vai depender de cada EA, é totalmente variável, né? Por exemplo, o Celso está falando ali que ele tem um EA de RSI, com média móvel mais price action, ou seja, ele está levando em consideração o RSI, que ele vai otimizar a média móvel, e talvez ele consiga, ou dependendo de qual for o critério de price action, ele consegue, ou não, se for número de barras ou outra coisa, ele consegue também otimizar esse parâmetro. Às vezes pode ser uma coisa fixa que você não precisa otimizar também. Não tem problema, ele está falando ali o tamanho do candle, né? Então provavelmente o tamanho do candle ele tem como otimizar isso aí. Porque, obviamente, tu pode usar porcentagem do candle ou outros critérios. Então, ou seja, tudo depende aí de cada EA. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso aí, Davi. Sim, com a experiência que a gente teve, né? Hoje a gente não otimiza, por exemplo, o stop loss e a gente não otimiza todos os parâmetros que são relativos a filtros de tendência, filtro de volatilidade. Isso foi um parâmetro fixo. Sim. Isso daí é a experiência que a gente adquiriu durante esses últimos anos. Legal. E então, exatamente, Tudo o resto a gente otimiza. Oi? Tudo o resto a gente otimiza. Então, legal, muito bom. E vale também lembrar, né? A gente vai entrar isso em detalhes mais na frente, né? O Celso está perguntando, os filtros não entram? Não, nada a ver, a gente não otimiza filtro, né? Não. O filtro, ele é um filtro, no sentido que... É com ou sem ele, né? Exatamente, com ele, mas a gente faz algumas... não sei se talvez, Celso, você, se eu me lembro bem, você participou nas outras... Sim, acho que ele é bem ativo. Mas eu recomendo que você talvez reolhar o último vídeo, onde a gente justamente mostra isso. Talvez eu tinha lá, por exemplo, uma média móvel de 200, mas a média móvel de 200, você pode testar com 200, com 150 e com 250. Porém, a gente não vai procurar qual é o melhor filtro de tendência. Não sei se você me entendeu. Por exemplo, o que ele quer dizer, se a gente fez um filtro de tendência, para dizer se a tendência é de alta ou de baixa ou indefinida, né? O EA só vai testar com esse filtro qual o resultado que operando com tendência de alta, com tendência de baixa e com tendência indefinida. A gente vê se a gente usa o filtro ou não, em qual estágio, né? Mas a gente não vai testar, por exemplo, vamos usar a média móvel de filtro, vamos usar RSI de filtro, vamos usar, sei lá, qualquer outro indicador de filtro, todos, para ver qual filtra. Não, a gente coloca especificamente.
um filtro que para a gente deve fazer sentido para aquele ar. E aí a gente otimiza entrada e saída, né? São dois parâmetros aí que a gente procura aí otimizar, né? Normalmente TP e stop também é mais complementar, né, Davi? Não é a maior parte das saídas são feitas porque deu a saída, né, segundo a estratégia, e não porque bateu no target ou no stop na maior parte dos casos, mas sempre tem stop, target, stop de proteção, né, e target porque de repente o mercado deu uma esticada muito grande, é interessante realizar aquele lucro, né? Certo. E legal, exatamente isso reduz as otimizações e a gente percebeu que não só percebemos, também aprendemos com outros traders mais experientes, e otimizar esse tipo de coisa, como stop, target e filtros, aumenta a chance de overfit consideravelmente. É uma coisa que a gente quer evitar, né? Esse é um dos motivos pela qual a gente faz dessa forma, né? Mas tá legal, então, pessoal, obrigadão pela presença de vocês. Eu não sei se ainda vai ter outro episódio ainda esse ano, porque também eu tô indo para os Estados Unidos amanhã, e só volto praticamente no Natal, mas se não for aí final do ano, em começo de janeiro, a gente já deve ter aí o próximo episódio. Então, é isso aí. Um grande abraço. Obrigado, Davi. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.